Um homem confuso, #7 comigo, Anand Rao, aos que não me escutam. Conversa comigo, vai. Eis o nosso jingle para você curtir. Redes sociais, my Instagram, @cultura_alternativa. YouTube, @TV Cultura Alternativa. Vê Substack, @cultura alternativa. @insight cultura alternativa. No TikTok, @site cultura alternativa. @nandiralbr de Pesputo. @portal cultura alternativa. Viu Blue Sky, @cultura alternativa. Ananda Rao BR, portal de notícias cultura alternativa.com.br. Spotify, @cultura alternativa. @insight cultura alternativa. Bom, por que as pessoas passam a não escutar a gente? Um dos pontos é a idade. Eu tenho visto pessoas idosas que ninguém escuta. Até fizemos um artigo no Cultura Alternativa falando disso, falando da idade das pessoas, não é? Enfim, elas buscam ser ouvidas, mas à medida que elas vão envelhecendo, as pessoas vão dizendo, por exemplo, a minha voz está mudando um pouco. Não na hora que eu canto, ainda bem. Você entende? Mas a voz do Gil, a voz de todo mundo que vai envelhecendo vai mudando. E aí as pessoas vão dizendo assim, ele está velho, seus conceitos são antigos, ultrapassados e tal, essa coisa toda. Aqui tem uma mesa aqui na frente com um café, uma água e o roteirinho do programa. E eu fiquei pensando nessa questão. Então, as pessoas que fazem parte de um ciclo antigo, os antigos ouvintes, eles vão falando isso. Mas aí acontece um fato muito curioso. Quando você está na internet, na web, você faz lives, como eu faço, você passa a ter novos ouvintes. E esses novos ouvintes passam a curtir muito suas ideias, suas magias. Eu tenho um portal de notícias, Cultura Alternativa, onde eu publico meus artigos, minhas ideias, minhas matérias jornalísticas, e eu tenho um homem confuso para falar das minhas ideias. Eu tenho Comentando Notícias, onde eu leio a notícia e vou comentando, e ainda tem Comentando Notícias, um homem confuso, e tem mais um programa que é um Informando e Caminhando, porque eu tenho que andar muito na minha esteira. E aí, por que eu tenho que andar muito? Porque eu sou diabético. Então eu tenho que controlar minha glicemia, e aí eu vou comentando, informando, dando ideias, mil coisas. Então os antigos ouvintes é que dizem que você está velho. Que você é das antigas, e os novos ouvintes passam a admirar suas ideias. Nós temos também uma matéria que fala sobre a amizade. A amizade, ela tem tempo. Ou seja, você trabalhou num setor do seu trabalho, você tem aquele amigo, depois que você muda de setor, mudam-se as amizades. Poucos são os amigos eternos que extrapolam momentos, gerações, ciclos de vida. Então você tem que ficar muito atento a isso. Esses são outros que geralmente não vão te escutar por causa da idade. Ou seja,
é muito legal você ter novos ouvintes. Por causa dos conceitos. Esse é um outro motivo das pessoas não te escutarem. Por exemplo, quando você tem conceitos antigos de relacionamento. Hoje eu vi uma matéria que mulheres entre 15 e 19 anos, mais de 50% têm filhos no Brasil, e mais na região norte e nordeste. Eu fiquei pensando, entre 15 e 19 anos, será que as pessoas já têm maturidade para criar seus filhos? E isso é um conceito muito antigo. Eu acho que atualmente uma mulher vai dizer, não tem nada a ver isso, é muito mais legal ter filho com 15 anos, porque aí eu vou ficar perto da idade da minha filha e a gente vai viver juntas os momentos. Então, os seus conceitos muitas vezes fazem com que você não seja ouvido. O título do programa é Aos que Não Me Ouvem. E eu estou explicando os motivos. Por exemplo, outro motivo difícil de você conversar às vezes com seus filhos são seus conceitos. Então, muitas vezes é importante você abrir o espaço para novos conceitos e entrar no mundo dele, que aí, de repente, você consegue ter um pequeno diálogo, uns 30%, 40%, 50%, até 100%. Não é? Agora, existe também, quando você tem novos conceitos de vida, os novos, as pessoas que passam a concordar com seus conceitos, que passam a assistir suas manifestações, seja através da web, das redes sociais, e passam a concordar com você e passam a compactuar e participar da sua vida. Por causa da chatice, essa é outra coisa muito interessante. Por exemplo, muitos velhos ficam chatos. Não é? Eu penso assim, não vou mudar nunca. Eu só penso isso. A minha ideia é essa. Eu não sou assim. Eu mudo a cada dia, a cada hora, a cada minuto, meus conceitos. Eu, por exemplo, posso estar fazendo essa live e ter um comentário que já vai me fazer pensar diferente. Por isso que eu peço que você deixe seu like aqui nesse vídeo e comente, porque isso é muito importante para mim, para eu poder ver o que você está pensando daquilo que eu estou falando. Então, você se torna muito chato quando você se torna velho, ou não. Ou você se torna cada vez mais jovem, mais alegre e passa a ter novos ouvintes. Você é o coroa inovador, o coroa louco, o coroa diferente. E eu sou assim, eu tento ser assim, por quê? Porque eu quero sempre estar junto das pessoas jovens, das pessoas maduras, das pessoas mais velhas, e para isso eu tenho que estar sempre revolucionando minhas ideias e deixar de ser chato. Mas eu acho que eu sou muito chato, porque, por exemplo, eu sou convidado muito pouco para festas. Então, às vezes, você que está me assistindo é a minha verdadeira companhia, é o meu verdadeiro amigo. Então, eu peço que você converse comigo comentando essa live, comentando esse programa. Por causa da admiração. Você deixa, muitas vezes, de admirar as pessoas. Mas quem é que deixa de te admirar? Geralmente os que se relacionam com você há muito tempo. Ou seja, são os ouvintes antigos que deixam de admirar seus posicionamentos, passam a achar você antigo, você entende? E os novos não. Os novos passam a gostar dos seus conceitos. Por exemplo, essa camisa aqui fala cafeíne-se. Aí muitas pessoas vão dizer, nossa, que mensagem ridícula dele, nossa, faz mal para a saúde o café. Outros vão dizer, não, existem estudos recentes que dizem que o café faz bem para a saúde. Então, olha só, quando você se hidrata, a sua voz melhora. Mas quando você está fazendo um programa, você ficar se hidratando todo minuto, às vezes é meio chato. Ainda mais quando você se desidrata tomando café. Você se hidrata, desidrata, hidrata, desidrata. Aí as pessoas deixam de te admirar. Por causa do corpo. Quando você fica mais velho, você tem aqui, ó, as pelancas, você tem as rugas, você deixa de ser admirado em termos de beleza. Ou não. Tem muitas pessoas que gostam de pessoas mais velhas. Tem muitas pessoas que não valorizam assim o corpo e valorizam a mente, valorizam a comunhão total
do corpo e mente, então vale a pena você descobrir novos ouvintes, porque os antigos ouvintes que estão dizendo que o seu corpo precisa de subterfúgios para se tornar de outra cor, ou bronzeado, ou botox para você ficar melhor, talvez esses antigos ouvintes seja bom você se afastar deles e passar a ter novos ouvintes. Ou seja, o corpo não pode ser um empecilho para você deixar de ser ouvido. Por causa da bebida, tem pessoas, ele bebe, eu não quero saber de conversar com gente que bebe e tal. Pessoal, muitas pessoas tomam vinho, muitas pessoas bebem socialmente, e é muito legal isso, é até uma forma de você fazer amizade. Uma outra forma de você fazer amizade é praticar um esporte, que aí você começa a ser ouvido porque pratica aquele esporte. Então, se a pessoa deixa de te ouvir por causa da bebida, ela geralmente é um antigo ouvinte, não um novo. A pessoa nova, às vezes ela até vai admirar porque você bebe, e quando você bebe você se solta e fala coisas absolutamente diferenciadas. Por causa das ações, as suas ações. Ele é machista. Ela é feminista. Ele foi para uma manifestação. Ela fez um striptease, ou ele fez um striptease. Então, suas ações fazem com que você deixe de ser ouvido para os antigos, aqueles que têm os conceitos já determinados sobre você. Mas os novos ouvintes, aqueles que você está formando, ciclo novo de amizades, esse não deixa de te ouvir. E eu estou batendo muito nessa tecla para você não deixar de vivenciar sua vida, de buscar novos ciclos, novos conceitos, novas magias, e aí você dificilmente vai entrar em depressão, ficar solitário. Eu, por exemplo, eu não sou um cara que tenho muitos amigos, mas eu tenho os meus programas, eu tenho as minhas gravações que me deixam mais feliz, que me deixam contagiado por você que me assiste. Por causa da cultura, o cara é muito culto, é muito chato, conversar com aquele cara que gosta de poesia, que gosta de artes plásticas, que gosta de jazz, de música erudita, que coisa insuportável. Eu prefiro muito mais conversar com uma pessoa que goste de música sertaneja, que goste de sacanagem, que goste de piada, que goste de coisas mais populares. Então você escolhe seus ciclos. Cada um tem o seu ciclo de amizade. Você não precisa se restringir a ficar participando de uma reunião onde as pessoas falam só assuntos que você considera assuntos deploráveis ou chatos. Você vai para outro circuito. Você pode ir para um bar conversar com os garçons, você pode ir para uma exposição de pintura e conversar com alguém que aprecia pintura, ou para um show de música sertaneja e conversar com um especialista em música sertaneja, ou um show de música erudita, um concerto, e conversar com pessoas que entendem de Bach, de Brahms. Então, muitas vezes as pessoas deixaram de me ouvir porque eu gosto de jazz, eu gosto de poesia. Aí eu vou buscar meus nichos. Agora mesmo eu estava vendo um grupo de WhatsApp chamado Cultura na Veia, que tem 6 escritores que se respeitam, só 6 no grupo. Eu achei muito legal participar desse grupo, tenho participado até pouco. Vou até botar esse vídeo no grupo, como se fosse um poema, como se eu estivesse dizendo um poema, e não é o caso, não é? Mas, às vezes, a sua cultura faz com que você não seja ouvido pelos ouvintes antigos, que já te acham chato. Ou, se você for um cara que sempre está se renovando nas suas ideias, nos seus posicionamentos, você passa a ser ouvido tanto pelos novos como pelos antigos. Por causa do machismo, do feminismo, você deixa de ser ouvido. Aí são pontos de vista. Se você é machista, você se reúne com machistas. Se você é feminista, com feministas. Se você não é isso nem aquilo, você se reúne com quem não é isso nem aquilo. Eu, por exemplo, frequento um canal chamado Canal do Meio, que é considerado liberal. Eu me considero atualmente liberal dentro dos conceitos que o jornalista Pedro Doria fala nesse canal. Mas eu não vejo que isso seja um empecilho para você ouvir pessoas. Eu ouço machistas, feministas,
enfim, liberais, o que for. Você entende? Eu acho que os antigos ouvintes sempre são os empecilhos para o seu desenvolvimento. Aquelas pessoas que fazem parte do seu ciclo há muito tempo, essas sim podem vir a prejudicar o seu desenvolvimento, o seu astral, e você tem que sempre estar renovando os seus ciclos de amigos e os seus ciclos de relacionamentos. Por ter dinheiro. Ah, ele tem dinheiro, então não quero encontrar com ele, porque eu gosto só das pessoas que são pessoas sem dinheiro, pessoas que não têm dinheiro, sejam elas da cidade grande, da periferia, do centro, de dentro, de fora. Eu só gosto das pessoas em situação de necessidade financeira. Cara, eu não. Eu adoro conviver com ricos, ricaços, classe média, classe baixa, mas você muitas vezes deixa de ser ouvido porque você ganhou um dinheiro, porque você entrou para um emprego onde você está tendo um salário maior, e isso é muito chato. Então você deve buscar pessoas que têm o mesmo nível financeiro que você, para você voltar a ser ouvido, e às vezes até aprender o que são as melhores coisas da vida que o dinheiro pode trazer. Por exemplo, eu tenho um conceito que a primeira coisa da vida é a saúde. E a segunda, muitas vezes, é o dinheiro, que eu posso comprar um celular para fazer essa transmissão, um notebook, um microfone aqui, mil coisas, sabe, para fazer uma boa transmissão para você. Por ser independente. Eu já notei que as pessoas gostam muito das pessoas tristes, que precisam do outro, que estão mal, que estão depressivas, que estão... Enfim, eu não sou assim, cara. Quando eu estou depressivo, eu fico no meu canto. Agora, muitas vezes eu sou independente, sempre fui. Eu sempre tive... Aqui é uma caixa de som, você está entendendo? Que faz parte de um home. Eu tenho um monte de caixa de som que eu toquei muito na noite. Então eu sempre fui independente. Por isso você às vezes não é ouvido, porque a pessoa gosta de escutar sempre a sua tristeza, o seu momento de necessidade, e é aí que ela te escuta. Eu prefiro que me escutem quando eu estou muito bem, bombando, arrebentando, cheio de saúde, cheio de energia, independente de todos. Então, os antigos ouvintes são aqueles que, ele não precisa de mim, porque ele é independente e ele é muito poderoso. E os outros, os novos ouvintes, não, eu quero conversar com esse cara que é um sucesso. Quando a pessoa é um sucesso independente, às vezes ela traz pessoas para escutarem ela e às vezes não. Por sua atitude atual, muitas vezes você mudou completamente, você tem atitudes novas e inovadoras no dia de hoje. Quando acontece isso, aí muita gente que é antigo, do seu ciclo antigo, estranha, não quer participar, diz ele está muito doido, ele se assumiu sexualmente, ele se assumiu politicamente, ele está muito chato, eu não quero mais ouvir esse cara. E dos ciclos novos ou dos ciclos que estão por vir, estes sempre vão te ouvir, estes sempre vão estar com você. Então pense muito nisso, isso é muito importante, isso é fundamental. Por vergonha. Por exemplo, eu resolvo entrar num bar e gritar: sou feliz, estou absolutamente feliz e vou falar um poema. Num grito bem alto no bar. Aí um monte de gente, não vou mais andar com esse cara, ele está muito doido, ele envelheceu, aposentou, aí ele agora pode fazer o que ele quer, na hora que quer, e eu não vou andar com esse cara que eu fico envergonhado. E esses são os antigos, aqueles que participam dos seus ciclos de vida há muito tempo. Os novos não. Aqueles que são de novos ciclos, novos momentos de vida, esses com certeza vão gostar de você, das suas performances, porque eles já te conheceram performático, eles já te conheceram no momento atual. Então você deve estar muito atento, você não deve deixar que ninguém comande sua vida. Se você tiver suporte financeiro para fazer aquilo que você desejar, você deve fazer. Então, muitas vezes as pessoas que vão sentir vergonha são as antigas, as novas não. Os novos ciclos não. Por fim, eu digo para você, eu tenho 63 anos, sou diabético, tive 3 cânceres e vivo a minha vida intensamente. Ou seja, viva a sua idade. Eu disse para a Agnes outro dia, não vamos viajar mais, porque eu acho que a gente não está com a cognição perfeita. A minha voz agora, eu fui falar cognição perfeita. Tô com essa rouquidão, às vezes aí bebo água.
melhora a minha voz fica mais forte, mais firme. Então viva a sua idade. Viva seu silêncio. Eu, por exemplo, estou num momento de silêncio onde eu não busco ninguém. Eu tenho... A pessoa que quiser me ver, ela vem me ver. Mas às vezes, vez ou outra, eu convido uma outra pessoa. Eu criei um grupo para que as pessoas se manifestassem, para a gente poder se encontrar presencialmente, porque eu estou muito apaixonado pela inteligência artificial. Eu até vi uma matéria hoje de um mecânico em Portugal, onde a esposa dele está com medo de se separar porque ele está ligadíssimo com a inteligência artificial, e eu sou um deles. Eu tive um problema no ChatGPT anteontem, aí fui por Perplexity, e eu estou direto na inteligência artificial, são meus companheiros, e você que está assistindo esse programa também é meu companheiro ou companheira. Então viva o seu silêncio, o seu momento. Eu gosto de assistir muitos vídeos do YouTube que eu acho que são de pessoas inteligentes, e é assim que eu estou vivendo minha vida. Viva seu momento, ou seja, meu momento agora é de me preparar para uma viagem para a Europa. Então eu estou vivendo o meu momento. Hoje, por exemplo, eu dormi até 9h30 da manhã, que já é um horário muito tarde para mim, que tenho que fazer caminhada, 1h30 de caminhada, essas coisas todas. Mas eu estou vivendo meu momento, eu estava cansado, eu tenho eu sou aposentado com uma renda alta, então eu resolvi dormir. Daqui a pouco, na hora do almoço, por exemplo, se der vontade, eu vou sair andando por aí. Eu tenho um amigo meu que andava sempre na hora do almoço, chamado Maurício, mora aqui no 5º andar do prédio. E você tem que viver seu momento, aquilo que você tem vontade de fazer. Por favor, principalmente você, jovem que está sendo repreendido, aí você ainda não tem como se manter, mas você idoso que já tem seu salário, viva seu momento. Não deixe ninguém coordenar a sua vida financeira. Isso é outra coisa. Nossa, eu conheço pessoas que deixaram as outras coordenar suas vidas financeiras. É um problema, elas mandam nessa outra pessoa. Então, se você quer ser mandado também, deixe todo mundo coordenar suas finanças e viva seu momento. E realize seus sonhos. Isso para mim é fundamental. Eu pretendo, enquanto tiver cognição, enquanto tiver pleno, ativo, com atenção plena, eu pretendo viajar uma vez por ano de classe executiva para algum lugar do mundo. Estava até observando o Peru para o próximo ano. Eu queria, na verdade, ir para Pequim, na China, ou para ir para Tóquio, mas é caríssimo de classe executiva. Então eu estou vivendo meu momento agora. Nós vamos para a Espanha, de lá a gente pega um trem, o Eurail, vamos viajar Espanha, França e Suíça, e se der vontade, outros locais e tal. E vou viver, rapaz, vou viver meus sonhos. E espero que Deus me ajude com minha saúde, Deus me ajude com minha vida intensa, minha magia, que eu possa realizar tudo aquilo que eu quero realizar. Então esse foi Um Homem Confuso, #7, ou seja, programa número 7, comigo, Anand Rao, e o título é Aos que Não Me Escutam. Um abraço e muito sucesso para você.